Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live, um vídeo ao vivo. E hoje temos um assunto bem especial para a gente tratar. O assunto de hoje é a autoridade de Jesus. Nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Eu andei fazendo algumas pesquisas, andei escavacando alguns lugares que eu até pensava que não se falava muito acerca de Jesus, mas achei até interessante. Nós que somos cristãos somos tão bombardeados porque acreditamos, porque esperamos, porque depositamos nele a nossa confiança, a nossa fé. E dentro dessa expectativa foi que eu decidi fazer um vídeo como este. Um vídeo para falar sobre a autoridade de Jesus. E eu selecionei algumas coisas que eu poderia me basear para comentar, fazer um breve comentário. Eu não quero me alongar, eu quero ser muito objetivo. E no final eu dou um oi aí para as pessoas que estiverem ao vivo conosco. Vai dando um oi aí pra gente, para que a gente possa enxergar, que a gente só enxerga as pessoas que estão na live conosco quando alguém faz algum comentário. Fora isso, a gente não consegue visualizar. Enfim, quando nós olhamos para Jesus, pessoa histórica, quando olhamos para Jesus como o ser que devemos confiar, depositar a nossa fé e a nossa confiança do nosso futuro pós-morte, né? Que a maior confiança que devemos ter em Jesus é na nossa vida pós-morte, mas assim também na nossa vida, porque baseado naquilo que vivemos é que realmente mostramos se cremos, como foi um vídeo passado que comentei. E o que é interessante nisso é ver o que cada uma das religiões fala acerca de Jesus. E aí eu selecionei a que mais é contra os cristãos na face da terra, que são os muçulmanos. Os muçulmanos, eles matam, eles esquartejam, eles perseguem os cristãos de forma muito severa. E aí eu fui fazer uma pesquisa e ver o que é que eles falam acerca de Jesus. Eu queria ler para vocês algumas partes do Alcorão, né, dos muçulmanos. O Alcorão, no capítulo 3, versículos 45 ao 47, diz assim: quando os anjos disseram: ó Maria, Deus deu a você boas novas de uma palavra vinda dele, Deus, cujo nome é o Messias Jesus, filho de Maria, reverenciado neste mundo e no outro, e um dos próximos a Deus, ele falará às pessoas de seu berço, e como homem ele será um dos virtuosos. Ele disse: meu Senhor, como poderei ter um filho se nenhum mortal me tocou? Ele disse: assim será. Deus cria o que ele quer. Se ele decreta algo, ele diz apenas seja e é. Essas foram as palavras descritas no Alcorão capítulo 3, que mostra claramente que eles acreditaram no nascimento virginal de Cristo, né? Que Maria
foi concebida a sua natalidade de forma virginal, sem ter sido tocado por um homem, como descreve a Bíblia, né? Como diz as Escrituras, que José não tinha tido nenhum relacionamento sexual com ela, e que ela foi mãe de Jesus e que ele era o Messias. Isso dito no Alcorão, não é na Bíblia Sagrada, no Alcorão. Aí no Alcorão, no capítulo 3, verso 59, diz: o caso de Jesus com Deus é semelhante ao caso de Adão. Ele o criou do pó e então ele disse a ele: seja, e ele veio a existir. É interessante ver esses fatos justamente para a gente poder amarrar essa contextualização das credenciais de Jesus, para que possamos depositar a nossa fé nele. Ainda no capítulo 3, versículo 49 do Alcorão, diz assim: eu vim a vós com um sinal de vosso Senhor. Eu vos criarei da argila uma figura igual a um pássaro, e nela soprarei, e se tornará um pássaro. Para permissão de Deus, eu curarei o cego de nascimento e o leproso, e trarei o morto para a vida pela permissão de Deus, e vos darei o que comeis e o que estocais em vossas casas. Isso no Alcorão, ainda estou falando do Alcorão. Aí vem um fato interessante. Os muçulmanos não acreditam na morte de Jesus na cruz, né? Como é que eles acreditam? Eles acreditam que Deus arrebatou ele e que colocou um homem para morrer no lugar dele na cruz, com a imagem de feição dele. Aí diz assim: eles dizem: nós matamos o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Eles não o mataram, nem o crucificaram, mas a aparência dele foi colocada sobre outro homem, e eles mataram esse homem. Segundo o Alcorão, capítulo 4, versículo 157. Então veja que os muçulmanos, eles acreditam em Jesus, eles confirmam que Jesus vem da parte de Deus, eles confirmam os milagres que Jesus vinha para fazer e fez. Eles só não acreditam na crucificação e na ressurreição de Jesus. Correto? Eu trouxe isso porque é interessante a gente perceber que as credenciais de Jesus, elas se baseiam em primeiro lugar na existência dele. Então, se os maiores inimigos dos cristãos dizem que Jesus existe, então é fato histórico que Jesus existe, né? Pela história já se comprova, já se confirma da existência de Jesus. Então ele existiu, ele veio realmente à Terra, ele viveu entre os homens, e é fato, é histórico e também crido pelos próprios muçulmanos. O que é interessante disso é justamente para a gente chegar na fundamentação em que nós podemos depositar a nossa confiança nele, que são as credenciais. E as credenciais de Jesus, elas são bem autênticas, bem características dele. Se nós observarmos, por exemplo, um juiz, para ser juiz, ele tem que passar em um concurso público, passar em diversas fases de avaliação para que ele possa ser um juiz, né? Se a gente for observar um médico, por exemplo, ele tem que passar anos de faculdade, depois anos de residência e posteriormente ser dito um médico e ainda assim portar a sua credencial. Um engenheiro, a mesma coisa, ele passa tempos na universidade e depois
de terminar a universidade, e ele ganha a sua credencial, que é justamente o que determina que ele é um engenheiro, que ele pode assinar, que ele pode fazer cálculos, que ele é reconhecido segundo a lei, né? E em diversas outras profissões, como por exemplo o advogado, ele termina a universidade e depois ele tem que fazer uma prova da OAB para poder realmente se dizer um advogado. Até então, ele não fazendo a prova, ele é apenas um bacharel. Então, todas as pessoas que têm autoridade, elas têm uma credencial. E essa credencial diz respeito ao que realmente ela é. E aí, esse fato é que faz com que confiemos naquilo que essa pessoa faz. Por exemplo, a gente quer fazer uma casa e a gente precisa dos cálculos, e aí a gente contrata um engenheiro, e aí ele tem a credencial para dizer que ele é uma pessoa apta para fazer os cálculos daquela determinada obra que nós outrora precisamos dele. Se a gente está enfermo, a gente vai para um médico e lá ele tem as suas credenciais mostrando que ele é uma pessoa apta para poder nos consultar e nos analisar e dizer se realmente estamos doentes ou se não, e se estivermos doentes, poder assim nos passar um receituário de medicamento. E é baseado nisso que nós passamos a olhar para Jesus de forma a observar as suas credenciais. Quais são as suas credenciais? Primeiro, para ser o enviado de Deus, era necessário que se cumprisse as profecias que foram ditas pelos antigos nele, que ele nasceria de uma virgem, e aí a Bíblia Sagrada, ela menciona que ele nasceu de uma virgem, que é Maria, e os próprios muçulmanos que perseguem os cristãos dizem que ele realmente nasceu de uma virgem, que ele tivesse parentesco com Davi, né? Que ele seria descendente de Davi, que teria que nascer da descendência de Davi. E aí é uma questão bem interessante, porque a gente percebe que, olhando as genealogias, a gente percebe que todas as duas genealogias, tanto a de Maria como a de José, elas são advindas de Davi e se encontram em Jesus. Então Jesus, ele é descendente de Davi, tanto na parte da lei, que é a parte de José, por isso o Evangelho segundo Mateus mostra a genealogia de José, como ele também é da genealogia de Davi segundo a carne, que é o que mostra Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Ele mostra a genealogia de Maria. Então, é justamente nisso que nós começamos a perceber que as credenciais de Jesus, elas são muito autênticas, elas são muito existentes e elas são reais. E aí a gente vai mais adiante, a gente percebe que ele cumpriu todas as coisas que foram descritas para que um judeu autêntico cumprisse, como os casos da lei, como é o caso de ser apresentado ao 8º dia, como é ser levado ao templo aos 12 anos, que é quando o judeu alcança maioridade, e por isso ele fica lá no templo, quando José e Maria voltam, e ele fica lá no templo, e quando Maria volta para encontrá-lo, ele diz assim: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele disse aquilo porque para um judeu aos 12 anos é alcançado a maioridade. Então, para ele já era uma pessoa maior de idade e que já podia tomar conta das coisas do seu pai. Por isso ele disse aquilo. Então, veja que coisa interessante isso, essas particularidades das credenciais de Jesus. Quando vamos mais à frente, nós percebemos que Jesus vai ser batizado por João Batista, e aí ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando João Batista batiza Jesus, quando ele desce as águas, que ele tira ele de dentro da água, a voz de Deus fala bem alto dos céus e desce uma imagem com semelhança de uma pomba, né?
simbolizando o Espírito Santo, dizendo o Senhor dizendo: esse é o Filho em quem me agrado, em quem comprazo. E isso também é mais um fato de credencial de que Jesus realmente é o Messias e que nele podemos depositar a nossa confiança. O próprio Deus disse que é nele que ele se agrada, né? Ele nasce de uma virgem por quê? Porque ele não poderia nascer de um cruzamento de homem com mulher, senão ele teria nascido em pecado, com o pecado original, que é o que todo ser humano herda, por isso que nós nascemos em pecado, porque nascemos de um cruzamento. Jesus não nasceu de um cruzamento, ele nasceu de uma mulher virgem, ele foi apresentado ao 8º dia, ele foi ao templo aos 12 anos, como é o fato dos judeus alcançarem a maioridade, e posterior a isso ele foi batizado, e o próprio Deus confirma que ele é a pessoa que ele tem agrado, que ele tem confiança, que ele depositou todo o poder sobre os céus e a terra e sobre todas as coisas. E aí a gente vai mais adiante, a gente percebe que Jesus ele mostra ainda mais as suas credenciais quando ele começa o seu ministério. Por exemplo, ele foi convidado para um casamento, e no casamento ele já faz o seu primeiro milagre, que é a transformar água em vinho. Transformar água em vinho foi o seu primeiro milagre. Tem algumas crendices aí que dizem que foi curar um passarinho quando ainda era criança, mas isso é crendice, isso é superstição. As escrituras não dizem isso, porque as escrituras confirmam: e iniciou-se os seus milagres através de Caná da Galileia, né? Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João. E aí ele começa o seu ministério, ele escolhe os seus apóstolos, né? Que eram justamente os homens que ele iria ensinar para dar continuidade ao seu ministério. E aí, diante desses apóstolos e de outros discípulos, ele começa a fazer diversos milagres. Milagres de curar enfermos que eram aleijados, voltaram a andar, que eram leprosos, voltaram a ter uma pele sã, que eram cegos e voltaram a ver. Mas diante disso nós percebemos que João ele tem um cuidado muito especial, porque ele descreve algo que só Deus poderia fazer, que é justamente trazer a visão de um cego de nascença. Aquilo ali é um grande milagre e uma grande credencial de que Jesus realmente é o enviado de Deus, que ele é Deus. Porque Deus não deu esse direito a nenhum outro homem. Ele não usou ninguém na face da terra para curar um cego de nascença. Apenas Jesus fez isso. Se a gente for perceber mais adiante, a gente percebe uma viúva que vinha trazendo o seu filho morto em um caixão, chorando, e Jesus vai ali e, ao tocar o esquife, ele dá ordem e o menino se levanta. Nós percebemos que é uma das credenciais de Jesus também levantar mortos, porque ele tinha poder sobre a morte. Um outro fato interessante é que naquele caso do menino fazia pouco tempo que ele tinha morrido, mas aí a gente vai para um fato mais extremo. Justamente João menciona esse fato, que é o fato de Lázaro, que já haviam 4 dias que estava enterrado, ele já cheirava mal, e Jesus vai lá justamente para mostrar que ele realmente é Deus e que não importa quanto tempo tem de morto, se ele der uma ordem, a coisa realmente acontece. Como realmente dizem os muçulmanos, né? Apenas uma ordem dele e tudo se faz. Glória a Deus por isso. E aí ele foi lá aos 4 dias e disse: tira a pedra. E quando tiraram a pedra, ele deu a ordem: Lázaro, sai para fora. E foi justamente o que aconteceu. Lázaro saiu para fora mesmo depois de 4 dias de morto. Então isso são as credenciais que mostram o poder que há em Jesus, o poder que foi
depositado em Jesus, que é o nosso Deus e o nosso Senhor, e por isso confiamos nele e devemos depositar nele a nossa confiança, a nossa vida, o nosso futuro, porque ele é fiel e ele é verdadeiro, e as suas credenciais comprovam que ele realmente é o nosso Deus Salvador. E um outro fato interessante é quando ele está pressionado por uma multidão e ele está dentro de uma casa, e aí 4 amigos descem um rapaz dentro de um buraco que fizeram no telhado, e aí quando esse rapaz desce, Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus que estavam ali começaram a razoar nos seus corações, eles não começaram a dizer, eles começaram a razoar nos seus corações. E aí vem um outro fato interessante: só Deus conhece os nossos pensamentos, nenhum outro ser conhece os nossos pensamentos, só Ele conhece os nossos pensamentos. E ele disse aos fariseus: por que arrazoais em vossos corações por tal coisa? Quer dizer, porque eu disse, perdoados estão os teus pecados, vocês estão atônitos, estão preocupados? É mais difícil isso para vocês? Se é mais difícil para vocês isso do que o que eu vou fazer, então observe. Ele olha para o aleijado e diz assim: levanta, pega a tua cama e anda. Então ele está dizendo, se eu posso perdoar pecado, eu posso muito mais do que isso. Eu posso fazer o aleijado voltar a andar e até carregar a sua cama nas costas. E ali diz as Escrituras que ele saiu andando, ele saiu ali carregando o seu leito. E isso são fatos que mostram as credenciais de Jesus. Ninguém na face da terra deixou tantos relatos, tantos fatos, tantos acontecimentos, tantos milagres, tantos prodígios, que é o caso do cego de nascença. Aquilo é uma operação de maravilhas. Uma operação de maravilhas é maior que um milagre, porque um milagre é pegar algo que existe e consertar. Já uma operação de maravilhas é pegar algo que não existe e fazer aquilo existir. Quer dizer, uma visão que nunca havia existido, agora veio à existência. Então aquilo é uma operação de maravilhas, não é apenas um milagre, né? A mesma coisa é o caso de Lázaro, por exemplo. É uma operação de maravilhas, é acima de um milagre. Então, isso são fatos que comprovam que Jesus, ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus e que nele podemos depositar a nossa confiança momentânea, a nossa confiança futura e a nossa confiança até no pós-morte. Por que no pós-morte? Aí nós vamos para o fato interessante, justamente onde contradiz o último ponto que li do Alcorão, né? Que eles dizem que foi colocado um outro homem no lugar de Jesus com a face dele, com a feição dele, mas que ele foi arrebatado vivo. E a gente observa isso, que Jesus, ele foi morto porque ele precisava ser morto. Se ele não fosse morto, nós não teríamos condição de ser redimidos, né, do nosso pecado, porque através do sacrifício, e do sacrifício perfeito, é que nós alcançamos a misericórdia de Deus. E aí ele foi realmente morto, ele foi sepultado, ele foi levado ali para o túmulo, né, de José de Arimateia, que era um túmulo novo, conforme diz as Escrituras no Antigo Testamento, que ele seria colocado em um túmulo novo, e após 3 dias ele ressuscitou, e mais de 500 pessoas puderam ver Jesus ressurreto. E o que é esse ponto dessa credencial nos comprova? É que ele morreu primeiro, porque ele próprio entregou a sua vida. Não porque ele tinha pecado, porque nós morremos porque temos pecado, né? A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o dom gratuito de Deus é Jesus, né? Que Jesus é a vida eterna. E é nele que devemos confiar para que realmente tenhamos a confiança de obter uma vida eterna com Deus.
Então, ele realmente morreu, derramou o seu sangue, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele retornou, ele retomou a sua vida de volta e ressurgiu dos mortos como a primícia de Deus, como o primeiro de Deus a ressurgir dos mortos para a vida eterna, né? O caso de Lázaro foi diferente. Lázaro voltou à vida, mas voltou a morrer. Ele não foi arrebatado. Mas Jesus foi o primeiro que foi ressuscitado e assunto aos céus, vivo para sempre. Então, isso é fato que a credencial de Jesus mostra que ele tem o poder sobre a vida. E ele tem o poder sobre a vida eterna, porque ele está assentado à destra do Pai e é a ele que devemos depositar a nossa confiança. Não é nas nossas obras, não é nas nossas boas ações que podemos encontrar a salvação, não é nisso. Nós encontramos a salvação mediante a confiança em Jesus. As nossas boas ações são ações que devem levar em consideração a vida que escolhemos para nós. Então, se somos cristãos, se acreditamos em Jesus, fazemos boas obras. Não fazemos boas obras para adquirir salvação, mas fazemos porque temos a confiança em Jesus e vivemos conforme Ele nos manda. Então, Jesus tem a credencial de ser o homem que venceu a morte, né? Ele é o Deus conosco. E aí, por que é que se contradiz a Bíblia Sagrada com esse relato do Alcorão? E é justamente o Evangelho de João que relata algo que fundamenta algo além disso que foi levantado no Alcorão. Porque isso que foi relatado no Alcorão, quando João volta da ilha de Patmos, ele encontrou essa ideologia das pessoas dizendo que Jesus não tinha sido crucificado. E aí, por isso, o Espírito Santo motiva João a escrever o Evangelho. E aí é no Evangelho de João que você vai encontrar relatos de que ele é Deus, de que é nele que devemos depositar a nossa confiança e de que realmente foi ele quem estava na cruz e que foi ele realmente que ressuscitou dos mortos e que vive para sempre, né? Então, baseado em tudo isso que eu falei, é que eu quero dizer, olha, não importa como você está, não importa o que você tem feito, não importa qual é a sua vida passada, se você disser hoje, ainda hoje, que você quer aceitar a Jesus e que você quer realmente andar conforme a vontade dele, ainda hoje tu podes obter a salvação do Senhor. Porque aqui eu demonstrei todas as credenciais que comprovam que nele podemos depositar a nossa confiança. E por isso eu digo a você hoje, deposita a tua confiança em Jesus, deposita a tua vida nas mãos de Jesus, porque ele tem o melhor para você. Ele pode fazer o melhor para a tua vida, ele pode restaurar a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus filhos, a vida dos teus parentes, dos teus amigos, dos teus vizinhos. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que tu pensas, do que tu imaginas, porque ele é Deus. E nas mãos dele eu depositei a minha vida. A minha confiança está em Jesus. Que Deus abençoe a todos que assistiram e que assistem e que possam assistir esse vídeo, que possam prestar atenção e possam entender que Jesus, ele é o Senhor que devemos depositar a nossa confiança. Quero agradecer aos amados, né, Gabriel de Araújo, Halisson Rodrigues. É isso aí, campeão. Um abraço, que Deus abençoe. Elaine Lima também está aí conosco. Ana Rosa, aí em Porto de Galinhas, cidade, lugar lindo que Pernambuco tem. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram e fazem parte, né, desta live
que possam estar curtindo, compartilhando, que possam estar passando essa mensagem para outras pessoas, porque sabemos que há muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você tem um parente que precisa ouvir essa mensagem, marca ele aí nos comentários, marca teu parente que precisa ouvir essa mensagem, marca teu amigo que precisa ouvir essa mensagem, marca o teu vizinho que precisa ouvir esta mensagem e dá um like aí para que esse vídeo possa ser publicado para mais pessoas e que o nome de Jesus possa ser exaltado e glorificado todo o sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe.